Tudo bem? Eu quero aqui compartilhar algo de Deus com você a respeito de situações, a respeito de caminhos que nós tomamos, e depois, no tempo oportuno, existe uma necessidade para que nós possamos buscar e para que nós possamos compartilhar. Veja bem, no livro de Ruth, capítulo 3, nós encontramos na vida de Noemi, que é o ano que nós estamos trabalhando, é a base. O livro de Noemi é a base para que nós possamos navegar na Bíblia através de uma pessoa que tem uma vida diante de Deus, uma pessoa que conhecia os favores de Deus, mas uma pessoa que entrou por um caminho porque o seu esposo teve uma decisão de sair de Belém, e nessa saída de Belém ia até Moabe. Ele tomou um caminho, porque quando você estuda o livro de Juízes, você começa a entender como era a obrigação dos juízes trabalhar naquele lugar e como deveria ser feito. O que acontece aqui em Ruth, capítulo 3, e o versículo 1, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar um lar para que sejam felizes. Amém? Capítulo 3, versículo 1. E eu quero aqui compartilhar com você, diante do Senhor, às vezes Deus se torna tão simples nas nossas vidas, que às vezes nós saímos daquilo que é simples e procuramos um caminho mais difícil. Procuramos um caminho que às vezes os nossos olhos, a nossa visão é boa, mas não faz parte do plano de Deus. Veja bem aqui o que nós vamos entender para que você venha fazer parte, para que você esteja encaixado no projeto de Deus. Veja bem o que nós encontramos aqui. Aqui nós encontramos uma pessoa orientando outra pessoa que também tinha perdido coisas também. E nessa perca, ela fez uma escolha de caminho que ela teve voltada aonde teve que saiu. Voltou da onde não deveria ter saído. Quantos de nós que muda de uma cidade para outra, que muda de um bairro para outro, que muda de uma casa para outra, quantas pessoas de nós que vende casa, faz de tudo para que a gente não queira aquilo mais. Só que é o seguinte, quando existe uma mudança diante de Deus é diferente. Porque Elimeleque fez uma mudança de Belém para Moabe. A mudança dele foi tão difícil que Elimeleque nem viu o casamento dos filhos. Porque o texto diz que ficou Noemi com seus 2 filhos, aonde os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Então, é uma escolha de caminho que fez, mas uma escolha que teve muita perca. Sabe, eu quero que você faça uma análise da sua vida. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é para quem fica. Não é para quem vai, é para quem fica. Porque quem fica vai sofrer as consequências da perda, quem fica vai sofrer as consequências de como recomeçar, de como ter um novo caminho. E nós encontramos este projeto nesse livro. Veja bem o que nós encontramos. Existem pessoas que muitas vezes eles estão num patamar
Porque Deus colocou ele ou ela num patamar. Às vezes Deus deu uma oportunidade tão grande para essa pessoa, que às vezes o patamar que ele está, o patamar que ele chegou, muitos fez até bem mais do que ele e não conseguiu chegar. Mas pela misericórdia, Deus colocou aquela pessoa num nível melhor. Eu quero aqui, olha quantas pessoas que estão desempregadas, que têm um currículo bom, mas não conseguem trabalhar. E tem outras pessoas que o currículo dele não é aquele currículo de vaga formação, não é aquele currículo que teve uma formação, mas ele está naquele emprego porque a misericórdia de Deus, Deus restituiu o emprego na vida dele. Deus colocou ele ali. E muitas vezes Deus apresenta um novo caminho para ele. Naquele caminho que Deus coloca, naquela situação, muitas vezes ele rejeita. Ele rejeita porque ele está naquele posicionamento, só que ele quer um posicionamento que ele mesmo cria na mente, ele mesmo cria. Eu e você podemos criar qualquer coisa, mas se você parte, não é frente. Porque você ou eu começa a ter preocupações, começa a ter problemas, aquele que está ao redor das nossas famílias começa a sofrer, porque eu e você, que deveria fazer parte, que deveria ajudar, nós não estamos presentes. Ainda no domingo, nós tivemos uma a respeito do livro de Noemi, e às vezes você é a cordeira da família, que através da tua vida, toda a família vai se achegar a Deus. Através de você, a tua oração é a intercessão da família. Assim como base que nós podemos dar, assim como nós vimos, quando a família perde a base. A base da família, no começo da Bíblia, a base da família é Adão. Adão perdeu a base, ele já saiu do paraíso. E quando perde a base, tudo aquilo que vem gerando, e as gerações que é o problema, é o caminho que você toma que vai ter consequências depois. A consequência não é agora é mil maravilha. Vamos ver daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim sucessivamente. Porque nós encontramos, Adão fez uma escolha, mas você viu, veio 2 filhos, veio um filho, veio uma visão de ser assassino. Nós andamos mais um pouquinho na família de Noé, Noé, o cordeiro da família, ele preparou a arca do Senhor, mas ele não preparou só para Deus, ele preparou para a família. Toda a família estava debaixo de uma visão. Nós andamos um pouquinho mais à frente, nós vimos o caso de Abraão. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Que às vezes na família você é o cordeiro. Às vezes os outros não querem fazer, mas o projeto agora é com você. Olhamos bem e vimos o que propôs Abraão, o que propôs José para a família, o que propôs o projeto de Josué na escolha das amizades que fez, aonde Josué levou a congregação. Viu o caso da escolha de Josué e Caleb, aonde levou a congregação, o caminho que tomaram? Veja só a escolha de Daniel, os amigos que ele levou. Veja qual foi o caminho dos amigos de Daniel. Porque ali, naquela amizade, Josué era o cordeiro. Josué, nós muitas vezes, às vezes, eu e você somos abençoados, porque do nosso lado tem uma pessoa que tem um propósito, e tem uma pessoa que está na escolha de Deus. Ele não está no chamado, ele está na escolha de Deus. Deus escolheu ele para fazer aquilo. E quando você foca na visão daquela pessoa, e quando você prepara, o teu futuro é garantido. E eu quero trazer essa mensagem,
o livro de Ruth. Porque ele ministrou a vida de Ruth. Ruth, eu não posso buscar um lar, eu não posso buscar nada para você, para que você seja feliz. Mas você precisa tomar uma nova atitude. E o caminho que eu te dou, Ruth, é esse. Você precisa tomar um posicionamento. Porque até então, no capítulo 2, Ruth já estava trabalhando. Presta atenção. Ruth estava num trabalho que até então, aquele trabalho, quem tinha que passar aquele currículo foi Noemi. E eu quero aqui trazer para você, diante de Deus, eu quero aqui trazer para você, há momentos nas nossas vidas que você está em um posicionamento que Deus quer você junto dele. Às vezes o conselho te leva você a ter um mundo melhor. O de Noemi levou Ruth a restituir. Ruth restituiu o casamento. Ruth estava colhendo no trabalho, na empresa que ela estava trabalhando. Ela trabalhando numa empresa, mas ela não sabia que aquela empresa já era dela. Abre tua mente, por favor. Aquilo que ela estava, no campo que ela estava colhendo, ela já estava sendo dona daquele trabalho. E às vezes Deus mostra caminhos para as pessoas que estão num patamar. Às vezes o caminho da pessoa que Deus apresenta a pessoa, às vezes é tão simples. Às vezes o caminho da pessoa, de tão simples que a pessoa até pensa em negatividade daquele caminho, de tão simples que é. Às vezes é um caminho que Deus apresenta, é um caminho, às vezes, que não tem grandes coisas. Às vezes é um caminho que quem olha fala que é um caminho até antissocial, que não tem aquela coisa, aquele envolvimento com tudo, com todos. É um caminho até... Vejamos bem, Deus, quando mostrou para Moisés a sarça ardendo em fogo, poxa, como é que você vai acreditar naquilo? Mas não foi a sarça que falou, foi Deus. E se você não se apegar à palavra de Deus, você não acredita no que vê. Porque você vê é fé. É fé. O coração que manda, a mente, o meu ouvido, que manda naquilo que eu estou ouvindo. E, de repente, Deus mostra um caminho para Moisés que parecia loucura. Não tinha preciso de voltar para aquilo. Estava bem, estava na casa do sogro, estava trabalhando. Mas não é chamada, é a escolha. Às vezes Deus coloca você, pega você, põe junto de uma pessoa, para que você venha fazer parte da escolha, e você joga a escolha fora. Porque você não quer aquele caminho. Porque aquele caminho é muito simples. Talvez aquele caminho te mostre porque nós olhamos a restituição do casamento de Ruth, aquilo que Noemi orientou ela e falou para ela, disse, isso tudo eu vou fazer conforme a tua palavra. Mas Noemi era uma mulher madura, era uma mulher sábia, era uma mulher que tinha experiência, era uma mulher que no meio das percas, ela sabia que direção estava levando uma pessoa. Porque, veja bem, quando você entra no chamado de alguém, não vai acontecer aquilo no momento.
porque ainda não foi a escolha. Mas quando você entra na escolha de uma pessoa que Deus chamou, você vai prosperar, certeza. Você vai prosperar. Você vai prosperar. E quando você prospera, todos os que estão ao teu redor, os que são coligados à tua família, será próspero. Mas tem muitas pessoas que não querem isso. Tem pessoas que ele faz uma meta na visão dele, mas a meta de Deus é melhor. A meta de Deus é importante. A meta de Deus te leva você a viver aquilo que você nunca esperava. Eu fico olhando, tem umas coisas que nós estudamos, que quando você entra na vida de uma pessoa que foi escolhido para Deus, existe o chamado e o escolhido. Quando você entra na vida de uma pessoa escolhida, para Deus, a tua vida muda. A tua vida muda. Muda espiritual, muda material. E quando você sai debaixo de uma visão da escolha, você começa a ver as dificuldades que você vai vivendo. Você começa a progredir na vida carnal, mas a tua vida espiritual vai para o espaço. A tua vida espiritual, você não tem mais vontade de ir para a igreja, você não tem mais vontade de orar, você não sente mais vontade de estar na igreja, você não sente mais a vontade de falar com pessoas evangélicas, você não tem mais vontade de estar aonde todo mundo te abraça, aonde todo mundo te dá um beijo, aonde todo mundo conversa coisas espirituais e materiais, você não tem comunhão mais, porque a comunhão que você começa a ter é só visão mundana, só visão daquilo que vai te afastar de Deus. Porque você saiu do projeto, do chamado e da escolha. E nós precisamos ficar atentos. Fica em uma visão da escolha que Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a sua vida. Porque uma pessoa que foi escolhida por Deus, em qualquer situações, ou em qualquer época que está, ele é próspero, porque Deus não atrasa. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas quando vem, tudo aquilo que você acha que não vem tudo de uma vez, porque o amor de Deus é o que atrai as coisas para nós. Veja, nós encontramos uma mulher na Bíblia. Eu quero falar dela um pouquinho, 1 Samuel 25, Abigail. Tinha um esposo que tinha uma fortuna, que tinha bens. Eu quero aqui compartilhar a rainha Esther, que tinha o seu reinado, que tinha o seu ministério, mas rejeitou a escolha. Às vezes, você rejeita a escolha. Às vezes, aquilo que é para ser bênção para você, você passa a bênção para outra pessoa. Porque o tempo vai mostrar e o tempo vai te colocar você a enxergar. Imagina quando o anjo vem conversar com Maria a respeito do nascimento de Jesus. Era uma coisa, até então, a vida de Maria não era uma vida social como os namoros de hoje. Deus apresentou uma coisa para Maria impossível. Digamos, uma coisa antes. E atrás disso tinha um homem religioso, um homem que era muito justo. Deus entrou no sistema. É o seguinte, José, Maria foi chamada, mas ela é escolhida. Ela é escolhida para gerar Jesus. Esse negócio que eu estou te apresentando para você é até antissocial. Mas você vai ser bênção. Você vai ser uma das pessoas que vai ajudar a cuidar do crescimento de Jesus. Você vai ser uma pessoa que vai ajudar a cuidar do crescimento de Jesus em outra vida. E quando você ajuda o crescimento de Jesus, porque a Bíblia diz que ele cresça
e eu diminua. Então, quando eu faço Jesus crescer na sua vida, e quando você aceita o crescimento de Jesus, você vai ter paz. Mas aí, isso para muita pessoa é antissocial. Porque existe pessoas no nosso meio que têm fé, mas ele tem fé na visão dele. Ele tem fé daquilo que ele pede, do jeito que ele pede, mas do jeito que Deus... Porque às vezes nós oramos tanto para o Senhor nos abençoar, para o Senhor restituir em alguma parte que nós se perdemos, em alguma parte que nos levou ao sofrimento, em alguma coisa que o Senhor colocou para nós ali, para nós ser felizes, nós não queremos, porque aquilo não é do jeito que nós estamos vendo. Eu estava olhando, quando nós estudamos o livro de Ruth, que nós estamos trabalhando o ano de Noemi, Boaz tinha uma idade bem mais adiantada, bem mais adiantada mesmo, do que Ruth. Abraão tinha uma idade 25 anos mais velho do que Sara. Nós olhamos o reinado de Davi. Davi, quando foi ter aquele envolvimento com Abigail já era mais velha do que Davi. Nós olhamos o caso de Noé, já era bem mais velho do que a sua esposa. Sabe por quê? O alicerce, uma balança, irmão, igual. Um enxerga mais, um tem uma experiência, o outro está chegando ao crescimento. E nós, como cristão, ou nós, como uma pessoa que seja católica, seja espírita, seja lá você de que ministério, de que religião, de que fé, viva a simplicidade de Deus. Deus, ele é tão simples para você, que Deus te leva para um caminho, ele te coloca você em um caminho, e você rejeita o caminho. Sabe qual é a parte mais triste? É quando Deus faz voltar o caminho que você rejeita. Porque existem situações nas nossas vidas que você começa a andar de um tal jeito, vai no bem. Chega uma hora que te torna uma muralha ao seu redor, que a única porta que sobra é da onde você saiu. Porque a vida de Noemi criou uma muralha tão grande ao redor de Noemi, criou uma tão grave que ela teve que voltar. Porque ela foi para um caminho, a escolha dela. Ela foi por um caminho que outro tinha escolhido e ela acompanhou. E naquele acompanhamento ela perdeu. Porque, engraçado, o texto diz que Noemi viu falar que o Senhor tinha abençoado de pão em Belém, mas em Belém nunca falta pão. Belém significa a casa do pão. Nunca falta pão em Belém. Pode ter crises. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos texto na Bíblia que tem crise. Eu quero sair um pouquinho do texto. Em Lucas capítulo 5, o desemprego estava ruim, porque até então Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada, desemprego, porque Pedro era perito em pesca. Mas quando Jesus está no negócio, irmão,
a solução chega. Às vezes Jesus te dá o pão, mas ele quer que você segue ele depois. Às vezes Deus te dá uma coisa na sua mão, Deus coloca você num caminho para você seguir ele. E tem muitos que rejeitam o caminho do seguimento de Deus. Rejeita por quê? Porque não quer viver a visão de Deus, não quer viver. Olha quantas pessoas que têm saído do projeto de Deus, olha quantas pessoas que têm saído do caminho que Deus colocou, e você não tem certeza que depois você vai ter que voltar por aquele caminho. Essa semana, nós estávamos ministrando sobre a respeito dos caminhos do Senhor. O Senhor, ele te coloca. Você se assusta, porque é tudo novo. Você fica numa situação assim, mas, poxa, como é que Deus me colocou em esse local? Isso aqui é muito para mim, eu não consigo começar ali uma nova visão, eu quero aqui. Veja bem, Deus colocou Ruth em um emprego que ela nunca tinha feito e ela nem sabia quem era o patrão.